Ok, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ligações químicas. Nós vamos entender por que a água é tão parecida com o álcool, mas não é a mesma coisa. Não esqueça, cachaça não é água não, já dizia o velho ditado, né? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador da Casa de Educação Popular e falo com vocês diretamente de Altamira, no estado do Pará, no interior da Amazônia brasileira. Faça parte desse time. Casa de Educação Popular. Então, galera, hoje, dando continuidade aos nossos assuntos de ligações químicas, nós vamos ver ligações covalentes. Vamos ver então a semelhança novamente entre a nossa velha e querida água destilada H2O mais o velho combatente aqui do coronavírus, aquele que está na infantaria, na frente do combate à epidemia. Por que eles são parecidos do ponto de vista das propriedades de cores, mas são diferentes do ponto de vista da química, e quais são as semelhanças do ponto de vista das ligações entre eles. Mas também, para dar um pouco de conotação diferenciada e fazer uma contraposição, nós temos aqui um lipídio, tá? Um poliinsaturado, um ácido graxo poliinsaturado, que é o azeite. Não estou fazendo propaganda de marca, mas nós vamos ver então quais são as principais diferenças entre o azeite, o álcool e a água destilada. Por que eles são iguais e o que existe de diferença entre eles? Para entender melhor isso, vamos para o slide. Então, assim como na aula anterior, nós, do ponto de vista da metodologia, estamos vendo que nós estamos no capítulo 7, desculpa. Ainda estamos no capítulo 7, ou seja, ligações covalentes está dentro de um grande assunto chamado ligações químicas. Assim como da aula passada, quem não assistiu, assista lá, ligações iônicas. Nós somos a Casa de Educação Popular e nos pautamos por um projeto popular para a educação. O nosso tema gerador de hoje, então, assim como eu já havia falado, é ligações covalentes, dentro de ligações químicas. Então, do ponto de vista da ideia, a primeira aula de ligações iônicas, eu cheguei a mostrar para vocês a substância água, depois o cloreto de sódio, o sal de cozinha, que foi o que nós aprofundamos e nós vimos, e depois uma barra de ferro. Nós vimos que o cloreto de sódio é formado a partir de ligações iônicas, mas a água é formada a partir de ligações covalentes. Então, o que nós vamos ver hoje? A ligação covalente, na prática, como ocorre esse arranjo químico para formar a molécula, o H2O. Perfeito, galera? Entrando propriamente no que nós chamamos de decodificação, ou seja, avaliando o conteúdo em si, nós temos, então, as seguintes características da ligação covalente. A ligação covalente é sempre formada por um ametal mais outro ametal. Se você lembra da ligação iônica, ela era formada por um metal mais um ametal. O metal sempre perde elétron e o ametal sempre ganha. Se um perde, o outro ganha, está resolvido. Agora, neste caso, os dois precisam ganhar. Como é que eles resolvem, então, isso? Eles vão compartilhar esses elétrons. Eles compartilham os elétrons da camada de valência. E é por isso que a ligação se chama covalência, covalente. Beleza? Então, dentro da ligação covalente, nós temos os átomos compartilhando seus elétrons. O elétron da camada de valência. Quem é a camada de valência? É a última camada do átomo. E, por fim, eles se juntam na ligação covalente, formando compostos neutros, chamados de moléculas. Veja, os compostos aqui também são neutros, assim como ocorre, por exemplo, com as ligações iônicas. Logo, uma molécula, bem como um composto sólido cristalino, não conduzem corrente elétrica.
E o átomo, no seu estado fundamental, também não conduz corrente elétrica. Então, o ametal não conduz corrente elétrica. Logo, compostos covalentes, compostos moleculares, não conduzem corrente elétrica de forma alguma. Perfeito? Para exemplificar isso do ponto de vista da química, como ocorrem as ligações covalentes, então? Eu tenho dois átomos de ametal. Professor, mas o hidrogênio não está na família 1A, ele não pertence, então, à família dos metais alcalinos? Não, o hidrogênio está deslocado lá em cima, ele está destacado. Que triste a vida dele, ele não pertence a nenhuma família, é um elemento sem família. Ele é um ametal, que está lá do lado dos metais, mas ele é um ametal. Beleza, galera? Então, como é que vai ocorrer a ligação covalente? Eles vão compartilhar os elétrons da camada de valência. Logo, o hidrogênio, cada hidrogênio tem um. Se eles compartilham esse elétron, cada hidrogênio fica com 2. Perfeito? Então, compartilhado o elétron, 2 elétrons agora em cada um na camada de valência, eles se igualam a um gás nobre, que é o hélio, e forma o gás hidrogênio. Perfeito? Isso daqui representado do ponto de vista da química, a fórmula, eu teria inicialmente a primeira composição chamada de fórmula eletrônica, porque mostra os elétrons. Quando mostra os elétrons, eu chamo de fórmula eletrônica. Eu tenho a fórmula estrutural, que eu substituo a ligação covalente por um traço, e a fórmula molecular, que eu represento, então, apenas a unidade molecular. Ou seja, H2 significa que eu tenho 2H nessa molécula. Tem ainda uma letra estranha ali. Que letrinha é essa e o que ela significa? Veja, essa ligação covalente que foi realizada entre os 2 elétrons para formar a molécula de gás hidrogênio é uma ligação essencialmente forte. Por que ela é forte? Porque ela é frontal e essa ligação, então, ela é considerada uma ligação forte. Já vocês vão ver ligações que são fracas. Essa ligação é forte, mas ela é chamada de ligação simples. Por quê? Porque é apenas uma ligação entre os átomos. Daí eu represento essa ligação por essa letrinha grega, chamada de sigma. Então, essa ligação também recebe o nome de ligação sigma, ou ligação simples. Vamos a um outro exemplo. Então, eu tenho aqui agora 2 átomos de oxigênio. Veja, o oxigênio está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Logo, ele vai se juntar também com outro átomo que também tem 6 elétrons na última camada, porque é do mesmo elemento químico. Ele se junta aqui, só que agora fazendo uma dupla ligação. Está vendo que a ligação frontal foi ali embaixo, é uma ligação forte, mas a ligação lá em cima é uma ligação mais distanciada desses elétrons. Eles estão compartilhando um elétron lá em cima. Significa que aquela ligação é mais fraca. Ou seja, eu tenho aqui uma ligação dupla. A representação disso na química é, então, 2 ligações ali na fórmula eletrônica, embaixo a fórmula estrutural e, por último, ainda a fórmula molecular. Porém, na fórmula estrutural aparece uma novidade. Eu tenho um pauzinho a mais lá em cima, um traço a mais, uma ligação a mais, representado por uma letra diferente. Agora, o símbolo é o π. Ou seja, eu chamo essa ligação de π, porque ela é uma ligação mais fraca, é uma ligação onde os elétrons estão mais longe. Logo, se eu fosse quebrar a ligação entre os átomos de oxigênio, a primeira ligação que seria quebrada é justamente a ligação mais fraca, seria a ligação π. Beleza? Eu quebro ela primeiro porque ela é mais fraca. Se vocês estudaram química, bioquímica, lá em química orgânica, vocês vão relembrar, por exemplo, que quando eu pego uma gordura insaturada e eu, então, coloco ela para aquecer, eu quebro a insaturação dela, fazendo com que ela fique agora saturada, ou seja, a gordura fica dura. Por que eu quebro a dupla ligação? Porque justamente aí a ligação é mais fraca, daí eu quebro ela ao aquecer e formo uma cadeia saturada. Deixa de ser insaturada. Perfeito? Mas lá na frente,
Eu tenho aqui, por exemplo, agora 2 átomos de nitrogênio. Os 2 átomos de nitrogênio, cada um está na família 5A. Logo, eles têm 5 elétrons na última camada. Para completar o 8, precisa de mais 3. Então, eles farão 3 ligações. Eles se aproximam e faz a ligação tripla. Veja que eu tenho a ligação frontal, chamada de sigma. Eu tenho a de cima, chamada de π. E a de baixo, que também está na mesma distância da de cima, eu chamo como? Obviamente, π também. Perfeito? Então, eu tenho ligação, 2 ligações π e uma do meio, chamada sigma. A primeira fórmula eu chamo de fórmula eletrônica, a segunda de fórmula estrutural e a terceira de fórmula molecular. Lembrem-se também, se eu tenho uma tripla ligação e uma cadeia insaturada, eu quebro as 2 π, ficando apenas a sigma. No começo dessa aula, eu mostrei para vocês, por exemplo, o azeite. Lembra? O azeite de oliva. O azeite de oliva é uma gordura poliinsaturada. É um ácido graxo poliinsaturado. Significa que ele tem mais de uma dupla ligação na sua cadeia de hidrocarbonetos, que forma a cauda dele. Quando eu aqueço esse lipídio, significa que eu quebro as ligações π e a gordura deixa de ser insaturada e passa a ser saturada. Ou seja, a gordura insaturada ela é essencial para nós, principalmente a poliinsaturada. Essa sim que é essencial. A gordura saturada não é boa. Então, se eu aqueço o azeite, ele deixa de ser uma gordura boa e passa a ser uma gordura ruim. Significa que o ideal é tu consumir o azeite cru. 1 colher de sopa por refeição, pelo menos, porque é o que o teu corpo consegue absorver. Beleza? Mas, professor, eu só tenho ligações covalentes em átomos do mesmo elemento químico, formando o que nós chamamos de substâncias simples, segundo Dalton? Não, não é isso. Vamos a uma representação, então, com elementos diferenciados. Então, eu tenho aqui o oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio. O que vai acontecer, então? Eles vão se juntar para formar a molécula H2 e 1O, que é o H2O, a água, como nós conhecemos. Veja, na molécula eu tenho quantas ligações sigmas? 2. 2 ligações sigmas, 2 ligações simples, formando a molécula. Na representação, eu tenho, então, a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, com 2 ligações sigmas, e a fórmula, finalmente, molecular, o H2O. Professor, e aquela regrinha, por exemplo, de que o metal vem na frente do ametal, o cátio vem na frente do ânion, aqui não se aplica. Por quê? Porque eu só tenho ametal. Aqui eu tenho que ter uma habilidade maior para saber fazer a fórmula. Depende da natureza do elemento químico ou da substância, que é a água. É uma substância universal. Você vai ver que no ácido, o hidrogênio, ele vem na frente, assim como na água. Mas já, por exemplo, nos compostos orgânicos, como ocorre, por exemplo, com o metano, o hidrogênio vem atrás. Então, eu tenho que saber o padrão que se repete a partir de cada natureza das substâncias em questão. Perfeito? Nesse próximo composto, eu tenho uma curiosidade. Porque, veja, se eu aproximo os átomos para fazerem as ligações, eu vou verificar, então, que eles vão apresentar uma ligação tripla, os átomos de nitrogênio. Veja, eu tenho ali uma ligação π, outra sigma, outra π. Se eu for contar os elétrons do átomo de nitrogênio, eu vou verificar que ele já está estabilizado. Ele já está na sua forma segundo a regra do octeto. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todos os 2 nitrogênios já estão estabilizados. Só que eu tenho um oxigênio que precisa entrar na molécula. E aí, como é que ele entra? Ele entra fazendo o que nós chamamos de ligação covalente dativa. Na ligação covalente dativa, o átomo não vai compartilhar os elétrons da camada de valência. Ele vai emprestar os elétrons da camada de valência. Desculpa. Então, o oxigênio vem aqui e vai, então, entrar na molécula, compartilhando os elétrons da camada de valência do nitrogênio
pegando-os emprestado. Daí, se eu for contabilizar o átomo de oxigênio aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na camada de valência. Então, eles estão estabilizados, nitrogênio, por ligações covalentes normais, sendo elas sigma, pi e pi, e eu tenho uma ligação covalente dativa entre os átomos de nitrogênio e oxigênio. Perfeito? Nesse caso, como é que eu represento isso na química? Eu tenho a representação ali das ligações covalentes normais e a ligação covalente dativa. Na fórmula estrutural, eu teria a representação, então, π sigma π, e a ligação covalente dativa também é uma ligação simples representada por sigma. Logo, ela também é uma ligação covalente forte. Eu teria aqui 2 nitrogênio, por isso N2O. Esse é o óxido nitroso. Beleza, galera? Vamos, então, à nossa prática para a gente saber, então, resolver questões a respeito. Na nossa prática, eu tenho uma questão de 2015, também uma questão recente, que faz a seguinte pergunta. O óxido nitroso N2O, na forma gasosa. Veja, lembra que eu falei para vocês que os elementos formados por ligação covalente geralmente são gasosos e líquidos à temperatura ambiente? Está aí. Também conhecido como gás hidratante, foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgias. Hoje também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência de motores de combustão interna. É o nitro chamado. Quem jogou videogame sabe que apertou no botão do nitro, o carro corre mais rápido. Abaixo está representada uma possibilidade estrutural de Linus para esta molécula. Perfeito? Então está aí a representação dela no mesmo formato que nós já vimos no assunto. De acordo com a fórmula representada, marque a opção que descreve corretamente as ligações existentes entre N2O. Letra A. Uma ligação iônica e 2 ligações covalentes simples? Não mesmo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma ligação tripla e uma ligação dativa. Perfeito? Vamos lá, então. 2 ligações covalentes, sendo uma tripla e a outra simples. A simples, também chamada de dativa. A ligação covalente dativa, lembra que ela é uma ligação sigma, ela é uma ligação simples, só que ela é dativa. Beleza, galera? Letra B. Fechou a minha questão, nível médio, porque tu tem que saber de alguns conceitos para responder uma questão como essa no Enem, por exemplo. Tranquilo? Conclusão, o nosso resumo. Nós temos, então, as seguintes questões para lembrar. Substâncias formadas por ligações covalentes, em média, serão gasosas e líquidas em CNTP, diferente das ligações iônicas, que formam sólidos cristalinos. Elas não conduzem corrente elétrica de forma nenhuma, nem os átomos no seu estado fundamental, porque são ametais, nem ligados formando substâncias moleculares, porque são neutras. Tranquilo? Líquidas ou em solução aquosa também não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque, lembra que eu falei, mesmo que eu dissolva na água, eu ainda vou ter uma molécula e ela ainda será neutra, não forma íons. Exceto os átomos, porque os átomos passam por um processo chamado de ionização. Daí eles passam a formar íons. Mas os ácidos serão, então, um próximo assunto, é um assunto à parte. Beleza, galera? Ficamos por aqui no slide e a gente se vê depois em ligações metálicas. Então, galera, vimos aí as diferenças e semelhanças nas ligações covalentes. Já é um pouco mais complexa, por exemplo, que as ligações iônicas. Veja, nós estamos acumulando conteúdo de ligações interatômicas para entender as propriedades físico-químicas das substâncias formadas por elas. Depois disso, nós vamos ver então como é que esses pequenos arranjos chamados então de sólidos cristalinos e principalmente de moléculas se juntam formando as substâncias. Mas ainda faltam as ligações
metálicas. Ainda falta ver isso. Então, vamos estudar. Não esqueça de curtir o vídeo, fazer seu comentário lá e compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso ao canal. Primamos sempre pela coletividade, para que juntos a gente possa entender melhor os conteúdos e conseguir entrar na universidade, conquistando o velho sonho de ter um curso superior. Beleza, galera? Conto com vocês e até o próximo vídeo. Falou!